Por que fazer um bom contrato de honorários advocatícios? Tudo bem? Eu sou Matheus Terra, você está no Advocacia Simples e esse é o nosso tema de hoje. Pessoal, por que você deve fazer um bom contrato de honorários advocatícios? Bom, primeiro ponto é porque você precisa garantir o recebimento dos honorários contratados, certo? Então, o primeiro ponto é exatamente esse. Você tem que ter um contrato, você tem que ter um bom contrato que tenha todas as previsões de pagamento, formas de pagamento, multas, o que acontece em caso de descumprimento, além da multa. Então, tudo isso precisa estar previsto exatamente para que você possa garantir o seu recebimento. Além disso, existem outros motivos. O segundo ponto é, passa muito mais profissionalismo para o seu cliente quando você tem um contrato estipulado, quando você tem um contrato bonito, um contrato que seja objetivo e mesmo assim seja profissional. Então, eu vejo muitos clientes até hoje se assustando quando eu falo, não, vamos assinar o contrato de procuração e aí a gente prossegue. Ah, mas não é só procuração? Não, não seria só procuração. Nós precisamos também do contrato para regular todos os nossos deveres e direitos dentro dessa relação. E tenho clientes que ficam muito satisfeitos com isso, tá? Que nunca viram um advogado pedir um contrato de honorários, por incrível que pareça, 2019 acabando, e ainda temos advogados que não fazem contrato, que acham que o contrato é desnecessário, tá? Além disso, mesmo se você tiver uma relação próxima, se for um parente, se for um amigo, faça o contrato. Isso vai também tornar essa relação mais profissional e vai impedir uma série de dor de cabeças que possam vir ali pela frente, né? Outro ponto é que você pode se ressalvar quanto a vários problemas éticos junto à OAB. Você pode, por exemplo, e eu estava conversando sobre isso hoje, prever que você pode reter o valor dos honorários que forem recebidos, porque se você não tiver essa previsão, você vai ser punido eticamente se você retiver o valor dos clientes. Então, coloque isso em contrato. Não custa nada, é uma linha, 2 linhas que você pode reter valores eventualmente devidos. Consulte o seu tribunal de ética, consulte advogados mais experientes, consulte outros colegas sobre cláusulas que eles têm usado nos contratos. É sempre interessante ver aonde outra pessoa teve problemas, aonde outra pessoa teve dor de cabeça e teve que fazer uma previsão contratual. Então é muito interessante que você faça isso, que você tenha previsões de problemas que podem acontecer. Afinal de contas, a gente não precisa sofrer para a gente prever, né? A gente pode ver com a experiência de outras pessoas algumas cláusulas, alguns problemas que ocorreram para colocar em contrato. Temos, por exemplo, pessoas que colocam previsão de horário de atendimento, de quando pode entrar em contato por WhatsApp ou não, e aí depende muito da sua forma de contrato. Agora, pense sempre em deixar um contrato leve e objetivo. Por quê? Você não quer que seu cliente precise de um advogado para analisar o contrato com o advogado dele, não é mesmo? Então, eu já tive um contrato de quase 6 ou 7 páginas, não lembro exatamente. Hoje o meu contrato tem 2 páginas, porque eu simplifiquei o máximo possível, eu tirei o máximo de exemplos, eu deixei ele mais objetivo, eu deixei ele com a linguagem mais clara, de forma que meu cliente consiga entender, saber as obrigações dele, saber as minhas obrigações, saber os prazos que regulam a nossa relação, e a partir daí ele entendeu o que é devido e o que não é devido. Outra cláusula que eu me esqueci de falar é de atualização de endereço. E essa é uma cláusula muito interessante, porque a gente sabe que tem cliente que infelizmente a gente perde o contato ao longo do tempo, apesar de não ser ideal. Mesmo quando você tem todo o contato, mesmo quando você sempre se mantém ativamente falando com o cliente, às vezes ele muda de telefone, muda de endereço, enfim, problemas acontecem. Então também tem uma cláusula que diz que esse cliente tem que atualizar o endereço, que ele tem que atualizar e-mail, que ele pode receber notificações por e-mail, prazos que se consideram recebidas as notificações. São vários itens, vários pequenos itens que você pode desenvolver para você evitar problemas na relação com o cliente, para você tornar essa relação mais profissional e para todos entenderem o que esperar da relação, porque isso é muito importante. Grande parte dos problemas que a gente tem no relacionamento com clientes se devem à falta de comunicação ou à falta de clareza no início da relação. Por isso, sempre que você fechar com o cliente, sempre que você for iniciar um relacionamento, faça um contrato, deixe tudo estipulado. E à medida que você for andando na sua profissão, à medida que outras coisas forem ocorrendo, à medida que você for vendo novas dificuldades, sempre pense em como você pode adaptar aquilo ao seu contrato para deixar um contrato fechado, deixar um contrato objetivo e que possa atender tanto a você quanto a seu cliente.
Até porque o contrato não é só seu, o contrato é das duas partes. Eu espero que essa dica tenha deixado sua advocacia um pouco mais simples e a gente se vê na próxima. Até lá!